O que é notícia nesta quarta-feira? O governo inaugura a base Arpão para reforçar combate ao narcotráfico na Calha dos Solimões. Sindicato entra com ação na justiça para suspender retorno de aulas presenciais na segunda-feira. Passagem subterrânea do complexo viário do São Jorge é interditada para reparos. STF manda tirar delação de Palocci de um dos processos contra Lula. Congresso articula estender calamidade pública para 2021. Incêndio florestal força a retirada de 2.700 pessoas no sul da França. Nitrato de amônio pode ter causado a mega explosão com mais de 100 mortos e 4.000 feridos em Beirute. Secretário de Segurança diz que responsáveis pela morte de 12 policiais militares durante a operação no Rio Abacaxis já foram identificados. É o Jornal da Manhã, 71 anos do ar, que começa agora. Previsão do tempo. Aumento de temperaturas em Manaus e inversão térmica deixou a cidade com nuvens mais escuras ontem, quando os termômetros subiram aos 38 graus. O Climatempo, que está prevendo 12 milímetros de chuva com probabilidade de 90%, fala que a temperatura máxima será de 32 graus Celsius. O dia amanhece com 25 graus e 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 5 de agosto. Chegamos aos 217 dias do ano. Faltam 149 para terminar 2020. É dia da consagração da Basílica de Santa Maria Maior. Também é o Dia Nacional da Saúde. Esta é a edição 44.797 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 7 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 30 centímetros. A vazante já chegava a 1,22 m. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Os fatos marcantes da história. 1585. Fundação do Estado da Paraíba e da cidade de João Pessoa, com o nome de Nossa Senhora das Neves. 1884, a pedra angular da Estátua da Liberdade é colocada na ilha de Benlo, atual Ilha da Liberdade, no porto de Nova York. 1949, no Equador, um sismo destrói 50 cidades e mata 6.000 pessoas. 1962, é detido na África do Sul Nelson Mandela, que permanecerá sob prisão até 1990. 1994, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidem em Buenos Aires criar uma zona de livre comércio entre o Mercosul e a Bolívia. Em 2005, entre os dias 5 e 6 de agosto, deu-se o maior assalto a banco da história do Brasil. Foram levados 164.755.150 reais do cofre da agência do Banco Central do Brasil em Fortaleza, no Ceará. Agora 5h54 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a meteorologia está prevendo 12 milímetros de chuva em Manaus hoje e já choveu em áreas isoladas durante a madrugada. Já sim, Paulo, na maior parte da cidade, nós podemos colocar dessa forma, já fizemos todo um percurso na zona oeste da cidade, Paulo, até a chegada da zona norte, e nós podemos observar, Paulo, que como o Japim, Distrito Industrial, área central da cidade, toda a área da zona oeste, compensa São Raimundo e Santo Antônio, e boa parte também da zona norte, ali pela Avenida Torquato Tapajós, choveu até um tanto quanto forte, Paulo, mas em alguns bairros da zona leste de Manaus, essa chuva não caiu. Pois é, são chuvas isoladas que caíram sobre a cidade durante esta madrugada dentro da previsão da meteorologia. Eu falei meteorologia, 12 milímetros segundo o Climatempo. 5h55 em Manaus. Peregrine a passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, acesso João Valério São Jorge, bem como a alça lateral em direção a Constantino Neri, em Manaus, vai ser fechada para a realização de reparo emergencial na viga de sustentação da rede de tubulação da Cigás e no limitador de altura da passagem. A medida ocorreu após a faixa de limitação da área ser danificada por veículos pesados. A estimativa é que os serviços sejam concluídos em 10 dias. Na sexta-feira, um caminhão derrubou a barra de ferro que delimita a altura máxima para o acesso
ao complexo viário. Ontem de manhã, outro caminhão Peregrini ainda não identificado avançou pela limitação temporária e esbarrou na viga de sustentação da tubulação de gás, ocasionando a necessidade de interdição emergencial do complexo. O primeiro caminhão era da Bertolini Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Vamos esperar que nesses próximos 10 dias tudo seja resolvido, né? Aquele complexo tão bacana, tão bonito que ficou, né, Paulo? E a sua viabilidade vai acontecer de forma concreta, ou total, a partir de mais 10 dias, Paulo, devido a essa batida aí de alguns caminhões. O Manaus Trans, desde ontem, né, Paulo? Manaus Trans não, o IMMU, os agentes de trânsito já estão no local desde o dia de ontem, Paulo, orientando o condutor que estiver trafegando naquela área. Peregrini, podemos dizer que tivemos uma noite tranquila, finalmente, na cidade? Finalmente, não, Paulo, finalmente uma noite madrugada tranquila. Conversava com o George no Instituto Médico Legal, ele que está na permanência, ele que está tomando conta do livro da capa preta, e ele me dizia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que a noite madrugada foi das mais tranquilas. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu por tiro, por paulada, ou seja, não houve homicídios na cidade. E os exames que acontecem por lá também, Paulo, tiveram um número diminuído de ontem para hoje. Uma confusão enorme em uma casa de saúde da zona leste da cidade. Peregrini, um homem passou a noite na casa de uma mulher casada. O marido dela deveria chegar por volta das 6:30, mas ele resolveu antecipar a chegada para as 5 horas e encontrou o homem dentro de casa. Peregrini, foi uma confusão muito grande. Deus me livre e guarde, Paulo Guerra. O homem estava lá prestando serviços, né, durante a madrugada, e o marido dela chegou. Paulo, se ele pega, Deus me livre e guarde. O rapaz é caminhoneiro, chegou mais cedo, e a mulher, né, Paulo, como é triste isso, a mulher covardemente traindo seu esposo. Você acha triste, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, acho isso de última. Eu sou totalmente contra um homem que tem amante ou uma mulher também. Você está dizendo, eu vou acreditar em você, Peregrini. Você deveria, viu, Paulo? Eu, inclusive, ainda devo fazer uma oração em você, no Eduardo, para que nenhum mal desse possa lhes acontecer. Peregrini, eu dispenso as suas orações, tá bom? Deixa eu andar pelo meu caminho. Tá bom, meu querido chefe. Peregrini vai voltar daqui a pouco com todos os detalhes do que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós, Alberto. Bom trabalho, Paulo Guerra, para você, para todos os ouvintes da Difusora, para quem está saindo para o trabalho agora. A Difusora informa, conforme o Paulo Guerra me orienta, me cobra todas as madrugadas para verificar o transporte coletivo. Assim nós já o fizemos, Paulo, e podemos afirmar nesse momento que o transporte coletivo em toda a cidade dá-se de maneira tranquila. Para quem vai usar o ônibus ou usar os terminais, já visitamos o 3, o 4 e o 5, Paulo, tudo dentro da normalidade até o presente momento. Bom trabalho, reverendo. Até daqui a pouco. A nova frota de veículos que atenderá o transporte público de Manaus está sendo fabricada em 2 etapas, totalizando 300 novos ônibus que serão incorporados ao sistema até o final deste ano, sendo 150 já em setembro. Será um ganho grande para a população, que terá ônibus novos, mais modernos e confortáveis, além de outras melhorias como novas estações de transferência, construção e reforma de terminais, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto, lembrando que todas essas medidas são resultado na intervenção feita no sistema. Para acompanhar a produção de forma mais direta, uma comitiva da Prefeitura de Manaus e da Câmara Municipal realizou visita técnica à fábrica da Marco Polo, que fica no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O corpo do soldado Jonathan Corrêa Pantoja, de 18 anos, chegou na cidade de Bomba na manhã desta terça-feira, acompanhado por uma multidão. O militar foi encontrado morto com um tiro no peito na madrugada da segunda-feira no 7º Batalhão de Polícia do Exército, onde estava de serviço. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que matou o jovem militar. O Comando Militar da Amazônia, o CMA, informou por meio de nota que o inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura Municipal de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação do município, CEMED, entrega nesta quarta-feira mais 2 escolas do interior do município. As escolas do padrão FNDE estão localizadas na comunidade do Canaboca 3 e comunidade do Paroá. O professor Raimundo Conde, técnico em educação da CEMED, destaca a importância das escolas na zona rural. A felicidade é grande poder estar numa administração de um prefeito
que tem essa responsabilidade e o interesse pela educação. Então, o prefeito Beto D'Angelo demonstrou no início do seu mandato. Recebemos uma Secretaria de Educação com muitos problemas. Hoje nós temos praticamente 100% das nossas escolas feito toda a recuperação, mas o mais importante disso tudo foi trabalhar na questão de construção de escola nova. E o Beto teve uma visão muito boa com as escolas, principalmente as escolas da zona rural. Ele teve a ousadia de construir escola que tem capacidade para termos aí 400, 500 alunos das nossas comunidades rurais. Eu agradeço muito dele ter deixado a CEMED trabalhar em prol da educação. Conde também destacou o padrão das escolas e as condições de trabalho dos profissionais da educação e aprendizado dos alunos. Todas as nossas escolas, elas têm padrão FNDE, tudo construído de acordo com as normativas. Então, nossas salas são amplas, são bonitas, salas para 45 alunos, já pensando até no futuro. O mais importante é você dar condições para o profissional da educação e dar condições para os nossos alunos. São já 19 escolas construídas nesse padrão. Parabéns ao prefeito, parabéns a toda a comunidade que está ganhando esse tipo de escola padrão FNDE. A cerimônia de entrega das novas escolas está prevista para o início, logo mais a partir das 9 horas, com a presença do prefeito Beto D'Angelo e do secretário de Educação, professor José Carlos Amaral. De Maracapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou nesta terça-feira a edição número 125 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 814 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 87.603 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Foram confirmados, no entanto, mais 883 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, realiza na manhã desta quarta-feira uma webconferência sobre a atuação da vigilância sanitária no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Amazonas. O evento acontece virtualmente devido à prevenção ao novo coronavírus. A iniciativa é realizada em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, por meio do Telesaúde Amazonas. O plenário do Conselho Nacional de Justiça considerou legal e legítimo o ato do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, que nomeou o desembargador João Simões para o cargo de diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas. Por 14 votos a 1, o plenário acompanhou na tarde desta terça-feira o voto divergente proferido pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. O mercado imobiliário fechou o primeiro semestre de 2020 com um crescimento de 24,5%, se comparado com o mesmo período de 2019, de acordo com pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Conforme a instituição, o faturamento no período foi de 426 milhões de reais em vendas. No primeiro trimestre foram vendidos 205 milhões e o segundo já registra 221 milhões. A projeção para 2020 é chegar a R$1 bilhão, um crescimento de 23%, se comparado a 2019, ano em que o mercado faturou 814 milhões de reais. A hora em Manaus. 6h09. A Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, realizou na manhã de ontem uma visita técnica às instalações do Aeródromo de Flores, o Aeroclube do Amazonas. A visita foi sugerida pelo deputado Sinésio Campos do PT durante a realização da audiência pública na semana passada para esclarecimento sobre o convênio de delegação entre Governo do Estado e Secretaria de Aviação Civil, SAC, para evitar o fechamento e também a construção de uma proposta para a definição da administração do Aeródromo de Flores. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas alertou os gestores do interior do Amazonas sobre o atraso no envio de dados ao Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde e ao DigiSUS. A recomendação foi submetida ao plenário e aprovada por unanimidade pelos membros da Corte de Contas. A adimplência do envio de dados ao Ministério da Saúde pode resultar em uma série de consequências, entre elas a suspensão das transferências voluntárias entre os entes da federação,
afirmou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, na tarde desta terça-feira, o médico João Carlos dos Santos afirmou ter recebido apenas R$60 mil pelos exames ginecológicos realizados por ele durante a ação de saúde em 3 municípios no interior do Amazonas em 2017. O valor apresentado pelo profissional de saúde é 93% menor do que o total de 868 mil pagos pelo governo do estado na época. A empresa Norte Serviços, escolhida para prestar serviço por meio de contrato indenizatório. De acordo com o depoimento do profissional de saúde à comissão, o valor recebido por ele foi de 18 mil abaixo do valor acordado antes da oferta dos serviços. Ainda nesta terça-feira, a ex-secretária executiva Maria de Belém Martins Cavalcante também prestou depoimento à CPI da Saúde. Na ocasião, ela negou ter assinado à época processo indenizatório que garantiu o pagamento dos exames de saúde. No entanto, confirmou ter retornado a Suzão um ano depois e a pedido do setor financeiro de outra gestão para testar processo já pago. E durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, ontem o deputado estadual delegado Péricles, do PSL, solicitou a convocação do ex-secretário da Secretaria Estadual de Saúde, Francisco Deodato, para prestar esclarecimentos de gastos na pasta em sua gestão. Deodato ficou na chefia da Suzão durante a gestão do então governador Amazonino Mendes. Parlamentares visitaram na tarde desta terça-feira 2 unidades de ensino da rede pública estadual que retornam às atividades presenciais no próximo dia 10 de agosto aqui em Manaus. As visitas aconteceram nas escolas Frei Mário Monacelli e Roderick de Castelo Branco, nas zonas norte e leste, respectivamente, e serviram para que os deputados estaduais fiscalizassem as unidades para a volta às aulas. As escolas foram escolhidas pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado em razão das regiões concentrarem a maior quantidade de estudantes na capital. As visitações foram guiadas pelo secretário de Educação e Exercício, Luiz Fabiano Barbosa, e contaram com a presença dos deputados Terezinha Ruiz, do PSB, e Sinésio Campos, do PT. Durante as visitas, os parlamentares puderam conhecer as ações da Secretaria de Educação e os detalhes do plano de retorno às atividades presenciais apresentado na semana passada a toda a comunidade escolar. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam, acionou a Justiça para suspender o retorno das aulas presenciais na rede pública do estado em Manaus, marcado para a próxima segunda-feira, dia 10. A entidade protocolou uma ação civil pública pedindo a suspensão do plano de retomada apresentado pelo governo estadual e defendendo a manutenção das teleaulas. Segundo a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, a falta de estrutura das escolas públicas pode colocar em risco a saúde de professores e funcionários. O sindicato denunciou por meio de nota que as salas não possuem ventilação e assim não existe renovação de ar. Além do plano de saúde não realizar teste de Covid-19 em todos os que solicitam. Agora 6h13 em Manaus. Governador inaugura base Arpão para reforçar combate ao narcotráfico no Rio Solimões. O governador Wilson Lima inaugurou ontem um projeto inédito de combate ao narcotráfico, à pirataria e aos crimes ambientais no estado do Amazonas. É a base fluvial Arpão que vai atuar no Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Tefé, dando suporte a uma série de operações policiais integradas na região. A iniciativa é resultado de parceria com o governo federal por meio da Secretaria de Operações Integradas CEOP do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para o governador, a estrutura representa uma resposta contundente ao crime organizado no estado. 80% dos crimes que acontecem na capital têm relação com o tráfico de drogas. É por isso que é necessário que a gente combata de forma muito firme o narcotráfico. Além do narcotráfico, também combater a biopirataria, a exploração do meio ambiente de forma ilegal, enfim, e outros ilícitos
que acabam acontecendo por conta da extensão muito grande dos nossos rios e também uma extensão muito grande de floresta e também uma extensão muito grande de fronteira. A base Arpão vai reunir efetivos das polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, além de médicos, dentistas e enfermeiros. A embarcação será um dos pontos de apoio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, Vigia, no Amazonas. O governador agradeceu ao Ministério da Justiça pelo empenho no projeto e destacou que a união de esforços vai garantir a segurança da população do interior, em especial nas regiões de fronteira. Desde o ano passado que nós estamos trabalhando nessa estrutura, junto com o governo federal. É uma estrutura que vai abrigar 57 homens, incluindo agentes da Força de Segurança Nacional, incluindo o pessoal da Polícia Federal, enfim, uma integração entre os poderes para que a gente possa juntos fazer esse combate, inclusive também com o apoio do setor de inteligência. A base Arpão é o primeiro dos 4 pontos de policiamento e controle que o governo do estado planeja implantar nas calhas do Solimões e do Rio Negro. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Loismar Bonates, a base Arpão permitirá um controle mais rigoroso da circulação nos rios do Amazonas. As forças separadas, elas não conseguem atingir o objetivo que a sociedade precisa. Essa união de esforços, com o apoio logístico do governo federal através do Ministério da Justiça, será fundamental para que todos os barcos da canoa ao transatlântico que venham passar no Médio Solimões sejam inspecionados por essas forças e nós possamos dar um basta nessa questão do narcotráfico. Em conjunto com a base Arpão, o governo do Amazonas empregará nas operações de interceptação de traficantes na região do Solimões as 3 lanchas blindadas entregues pelo governador no início deste ano. Na solenidade, o Wilson Lima anunciou que mais 4 lanchas serão entregues ainda este ano. 3 já estão aqui no Amazonas e as outras 4 estão chegando até o final do ano para que possa fazer o reforço. O diretor de operações da CEOP do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Leandro Almada, disse que é um dever do Estado e de todos os órgãos estaduais e federais fazer chegar um braço da segurança pública nas calhas dos rios. Principalmente para proteger as nossas comunidades, os ribeirinhos e os moradores dessas cidades também, que são os primeiros afetados por essa violência que desce junto com essa criminalidade transfronteiriça. Polícia. Os líderes do ataque que resultou na morte do 3º sargento Manuel Wagner Silva Souza e do cabo PM Márcio Carlos de Souza, ambos do efetivo da Companhia de Operações Especiais, já foram identificados. De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Coronel Loismar Bonates, os mandantes já estão sendo caçados na mata. O secretário disse ainda que os policiais foram mortos em uma operação que tinha o objetivo de prender um traficante que atuava no município conhecido como Bacurau. Ele estava preso, mas foi retirado da carceragem de Nova Olinda do Norte por cerca de 20 criminosos armados. Determinamos que uma equipe fosse deslocada para lá para efetuar a prisão desses indivíduos. Quando a lancha das operações especiais com todos fadados de polícia se aproximou da casa onde esse elemento mora, eles foram recebidos a tiros que vieram de dentro da mata. Eles não tiveram como se defender, pois estavam no meio do rio, disse Bonates. Agora 6h22 em Manaus. Alberto Pellegrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, noite, madrugada das mais tranquilas na cidade. Você tem uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi muito tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, no 28, uma pessoa deu entrada à vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que esses 2 homens estavam jogando uma pelada, estavam batendo uma bola, daí houve um desentendimento e os 2 atletas de pelada acabaram se pegando, Paulo Guerra. Só que um deles acabou enchendo o outro de pancada. Ele deu entrada, era por volta de 23 horas. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante
gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada à vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e ainda uma tijolada na cabeça. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, lá no bairro Planeta dos Macacos. Foi lá no Planeta dos Macacos que esse homem levou uma violenta tijolada na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro, Paulo Guerra, e foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem atenderam a vítima e o salvaram. Foi por muito pouco e ele não parte desta para pior. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, briga por causa de cachaça. Aconteceu nas proximidades, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, da feira da Pané. 2 embriagados, 2 daqueles que ficam, Paulo Guerra, bebendo dia e noite, se desentenderam por causa de uma garrafa de cachaça. Eram 4 tomando. Daí, Paulo Guerra e ouvintes, quando estava chegando no final, o combinado é cada um tomasse só uma carinha, só um cheirinho. Cada um dava lá um golezinho de nada. Daí um encheu o copo mais do que o outro e acabou apanhando de trash. Apanhou de trash. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, nas proximidades da feira da Pané. Lá em Manacapuru, na Princesinha dos Solimões, na terra de Beto D'Angelo e de Zeng Deng. Aconteceu na noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 homens estavam brigando pelo amor do mesmo homem. 2 homens, um deles metido a brabo, todos 2 desses bombados, sabe, Paulo Guerra? Estavam bebendo, daí começaram a um conversar com o outro e tal, aí um abriu o jogo. Ai, tu sabe o louro, tu sabe aquele louro português? Pois é, eu tô pegando ele, o outro. Eu também tô. Daí começaram, Paulo Guerra, os 2 estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Em Manacapuru a porrada tá comendo. A briga tá chegando a quase assassinato. Tudo por causa de briga de homem com homem por causa de homem. Aconteceu a noite de ontem lá no município de Manacapuru. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que tem um mosquito lá em Manacapuru. O mosquito, tipo uma carapanãzinha, ferrou, o cara tá gostando de homem no outro dia. Carapanã maldito anda ferrando os homens lá no município de Manacapuru. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Briga por causa de triângulo amoroso. Mais uma vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher de 49 anos de idade, mal educada, foi mexer no celular do marido. Minha senhora, minha amiga ouvinte, muita falta de educação, invadir a privacidade do marido. Ela foi lá no aplicativo do Capeta, lá no Zap Zap e ouviu uma conversa que ela não queria ouvir. Ela descobriu que o marido dela covardemente estava atraindo com uma dessas intrusas do amor. É muito triste quando o homem se entrega nos braços de uma mulher mais nova, deixando, aí de lado sua esposa. Covardia total. É por isso que eu não tenho amante. Isso é deprimente. Esse homem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, trocava conversas com uma piriguete. A mulher dele ela ouviu a conversa e partiu pra cima do marido. Ainda conseguiu acertá-lo a golpes de panela. Tudo que ela via pela frente dentro da casa, ela jogava em cima dele. Uma televisão de 32 polegadas foi completamente destruída. A mulher jogou a televisão no chão na hora da novela. Bem na hora da novela, quando o Antenor estava sendo sequestrado, essa mulher jogava a televisão no chão. Coitada, desnorteada, completamente destruída por dentro devido à ação covarde do marido que se entregou nos braços de uma amante.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem levou uma violenta facada na barriga. Ele ainda não foi identificado. O crime aconteceu no bairro Alfredo Nascimento. Ele levou uma facada a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que o esfaqueador, o homem que deu-lhe a facada, ele é conhecido da vítima. Os dois conversavam. Essa conversa acabou virando em discussão. A discussão foi se acalorando e por pouco não acaba em morte. O homem deu entrada no bico do urubu. Estava mais para lá do que para cá. Ele já estava de passaporte praticamente carimbado. Só que aí entrou em campo os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem agiram rapidamente e agiram muito bem, salvando a vida deste homem que aparenta ter 30 anos de idade e agora ele vai usar um fichiclé no meio do bucho. A facada não foi fácil, as vísceras ficaram expostas. Mais uma vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em mais um triângulo amoroso. Isso quase acaba em morte. E dessa vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu no bairro Nova Vitória, próximo à Rua Natal. Foi ali quase no cruzamento da Rua Natal com a pista da Raquete. Naquela região, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, existe uma invasão, e foi lá na invasão que um homem estava se amancebando com a vizinha do lado, bem do lado. Ele colocou a mulher dentro da própria casa enquanto a esposa saía. Quando ela chegou, Paulo Guerra, ela viu o que não queria ver: seu marido nos braços da vizinha. Agora, meu amigo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pense na mulher feia. Era essa amante que ele botou dentro de casa, rapaz. Eu tive acesso a ver as pessoas envolvidas nessa confusão, rapaz. A mulher estava lá dentro da casa, Paulo Guerra, com aquele short de lycra, com aqueles personagens. Tinha Piu-Piu, tinha o Frajola no short. Uma situação completamente, Paulo Guerra, pavorosa. A mulher, a esposa, quando viu aquilo, queria dar-lhe a golpes de enxada. Se não é a turma do Deixa Disso, algo de pior poderia ter acontecido quando essa esposa encontrou a vizinha dela dentro da casa com o marido. Rapaz, ele tem coragem de mamar em onça. Pense na mulher feia, meu irmão. Aquela raiz do cabelo com um palmo. Nunca parece que viu um hidratante. Meu Deus do céu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Olha, Paulo Guerra, eu sei que você já curtiu algumas aventuras, mas com essa daí, o negócio tava difícil. Os três foram levados à delegacia. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte. Não saiu de seu puleiro. O passarinho da morte ontem tirou folga. Graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, nenhuma morte por violência. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na pancada. A noite e madrugada foi das mais tranquilas. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E acredite, Paulo Guerra, desses 43, 10 foram por agressões devido a triângulo amoroso. O espírito devorador, o espírito que separa casal, o espírito que deixa os homens se envolverem com piriguetes está solta. Muitas orações devem ser feitas. Minha amiga, eu repito, se seu amigo estiver bebendo, estiver se entregando em braços de outras mulheres, das piriguetes, das mariposas, das operárias do amor, não o condene. Ele não tem culpa. Isso é obra do inimigo.
isso é obra de Satanás. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem à noite a escalação dos árbitros da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Caberá José Washington Silva de Pernambuco comandar o apito na estreia do Manaus Futebol Clube na terceira divisão, sábado às 18 horas, pelo horário de Manaus, na Arena da Amazônia, diante do Vila Nova de Goiás. Ele será auxiliado por Marcelino Castro de Nazaré e José Daniel Torres de Araújo, que também são lá de Pernambuco. A decisão do Campeonato Alagoano nesta quarta-feira às 21 horas coloca frente a frente dois medalhões do futebol. Do lado do CRB, o zagueiro Gum, que era do Fluminense, carrega a braçadeira de capitão. Pelo CSA, o líder da equipe é Márcio Araújo. Os dois se conhecem de outros tempos. Disputaram Fla-Flus marcantes antes de desembarcarem em Alagoas. O Ceará fez valer a vantagem que alcançou no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste ontem e garantiu o bicampeonato da competição ao derrotar o Bahia por 1-0 em partida realizada no estádio do Pituaçu, lá em Salvador. Corinthians e Palmeiras iniciam hoje na Arena Corinthians a partir das 21h30 a decisão do Campeonato Paulista. O segundo jogo da final será sábado às 16h30 no campo do Palmeiras. O segundo jogo da final, repetindo, será no sábado às 16h30 no campo do Palmeiras, com transmissão da Rádio Difusora. Últimas notícias. Num dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar recuou 0,57% depois de operar em alta durante boa parte da sessão e encostar em R$5,40. E o dólar comercial terminou vendido a R$5,28. No mercado de ações, o dia foi marcado pelas oscilações. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou a terça-feira aos 103.011 pontos, com recuo de 1,57%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial. Desta vez, vão receber uma nova parcela 4,4 milhões de beneficiários nascidos em maio e que já estavam no calendário de pagamento. Além deles, também irão receber 483 mil beneficiários nascidos de janeiro a maio, que fazem parte do grupo de novos aprovados sexto lote, ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso. O Comitê de Política Monetária, compondo o Banco Central, realizou ontem a primeira parte da reunião para definir a taxa básica de juros, a Selic. Hoje, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa ao final do dia. Fala-se que os juros poderão cair para 2%. E por orientação do Banco Central, a nota de R$200 deverá ser cinza. Com o lançamento previsto para o fim de agosto, a nova cédula deverá trazer ainda detalhes amarronzados, caso o modelo em teste seja aprovado pelo Banco Central. Segundo a assessoria de comunicação da Casa da Moeda, responsável pela emissão do real, as opções da moeda apresentadas pelo BC estão em fase final de testes. 6h45. Criada pelo governo federal em 2019 para estimular a economia, a Semana Brasil terá uma nova edição este ano. A realização do evento foi anunciada ontem pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Van Garten, e será coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento do Varejo. A Semana Brasil, em referência à data da independência do país, 7 de setembro, deve reunir grandes redes varejistas em uma campanha nacional de descontos em produtos e serviços no período de 3 a 13 de setembro. O Brasil já tem mais de 96 mil mortos pelo novo coronavírus. O país tem também 2.808.076 pessoas contaminadas. Ambientalistas e entidades demonstraram preocupação após o Ministério do Meio Ambiente encaminhar um ofício com proposta de substituir a meta de redução das queimadas e desmatamento ilegal em 90% até 2023 pela meta de proteger uma área de 390 mil hectares de floresta amazônica. Os especialistas explicam que a proposta não significa diminuir a meta, mas sim o de abandoná-la e substituí-la por outra meta. Mais tarde, por volta da meia-noite, outras informações davam conta de que o Ministério do Meio Ambiente recuava da tentativa de alterar essa meta de reduzir em 90% o desmatamento e os incêndios ilegais em todo o país, previsto no Plano Plurianual, o PPA,
do governo até 2023. Conforme pelo Estadão, a pasta comandada por Ricardo Salles queria trocar este objetivo pela garantia de preservação de apenas uma área específica de 390 mil hectares de vegetação nativa na Amazônia, por meio de um programa recém-criado, o Floresta Mais Amazônia. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, por 2-1, que a apelação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada de uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste caso, o petista é acusado de receber suposta vantagem indevida da Odebrecht na forma de um imóvel em São Paulo para a utilização do Instituto Lula. Neste caso, o petista é acusado de receber suposta vantagem indevida da Odebrecht na forma de um imóvel em São Paulo para a utilização do Instituto Lula, um apartamento em São Bernardo do Campo para a moradia do ex-presidente e diversos pagamentos ilícitos feitos para ele e para o Partido dos Trabalhadores, o PT. A defesa do ex-presidente argumentou ao STF que o fato de o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ter incluído o depoimento de Palocci no processo dias antes das eleições presidenciais de 2018 representou uma quebra da imparcialidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, participou da live da Isto É nesta terça-feira. Na conversa com o diretor de redação da revista, Germano Oliveira Mendes, falou sobre a mais recente polêmica depois que decidiu, por meio de uma medida cautelar, que o uso de máscaras deve ser obrigatório nas prisões durante a pandemia da Covid-19. O ministro criticou o Ministério Público Federal aos procuradores e a Operação Lava Jato. Para ele, o Ministério Público Federal está doente, sem gestão e sem controle. Há um descarrilamento por lá, há uma delinquência institucional, uma autofagia, afirmou ele. Pressionado, o ministro da Justiça, André Mendonça, prestará esclarecimentos na próxima sexta-feira, às 15 horas, à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência sobre o monitoramento de opositores do governo Jair Bolsonaro. A reunião ocorrerá na sede do Ministério e será reservada. Senadores e deputados que integram a comissão poderão acompanhar por videoconferência. O Congresso Nacional colocou no radar a possibilidade de adiar o decreto de calamidade pública no país para 2021, se os efeitos da pandemia de Covid-19 se estenderem para o próximo ano. A prorrogação daria aval para o governo Jair Bolsonaro gastar mais no próximo ano, com a justificativa de combater as consequências econômicas da doença. Parecer das consultorias da Câmara e do Senado sugere colocar uma brecha na lei de diretrizes orçamentárias, pavimentando o terreno para o adiamento da calamidade pública. A proposta enviada pelo governo não traz essa possibilidade, mas poderá ser alterada pelo Congresso. A tramitação da LDO está parada em função do apagão das comissões do Legislativo. O decreto em vigor fixou a calamidade até 31 de dezembro deste ano. A tempestade tropical Isaías avança pela costa leste dos Estados Unidos com fortes chuvas e deixando centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, enquanto as autoridades de Nova York, que registrou a morte de uma pessoa após a queda de uma árvore sobre um carro, tomam precauções contra possíveis inundações e estragos. Cerca de 2.700 pessoas tiveram que ser retiradas da região de Martigues, no sul da França, e a menos de 20 quilômetros de Marselha, devido a um grande incêndio florestal que nesta manhã de quarta-feira havia dizimado mais de 1.000 hectares. Ao menos 1.500 pessoas que deixaram o local são turistas, segundo o Corpo de Bombeiros. A explosão na região portuária de Beirute deixou mais de 100 mortos e cerca de 4.000 feridos nesta terça-feira, segundo a contagem oficial do governo do Líbano e da Cruz Vermelha. E prosseguem as buscas às pessoas em meio aos escombros. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante. A explosão causou destruição em larga escala e quebrou o vidro de janelas a quilômetros de distância. Alguns barcos que navegavam próximo à costa do Líbano chegaram a ser balançados pela força da explosão. As explosões chegaram a ser ouvidas em Larnaca, no Chipre, a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. O presidente do país, Michel Aoun, disse que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas 2 semanas e defendeu ser inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária. A Embaixada do Brasil, a casa do embaixador e de funcionários diplomáticos também foram danificados. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a explosão em Beirute. No Twitter, Bolsonaro disse estar profundamente triste com as cenas. 6 horas e 51 minutos em Manaus.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Forte explosão em Beirute deixa dezenas de mortos, milhares de feridos e onda de destruição. A Folha de São Paulo. STF invalida o uso de delação de Palocci divulgada por Moro em ação penal contra Lula. O Estado de São Paulo. PGR recorda a decisão de Toffoli que suspendeu ações contra José Serra. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. MEC libera resultado da primeira chamada do FIES do segundo semestre. Valor Econômico. Equipe econômica estuda a redução de contribuição da empresa ao FGTS. Estado de Minas. Prefeito de Santa Catarina sugere a aplicação de ozônio no ânus para combater a Covid. Jornal do Comércio no Recife. Prefeito de Pernambuco defende retomada das aulas presenciais só em 2021. Fortaleza Diário do Nordeste. Do suicídio de Vargas ao impeachment de Dilma. Agosto é o mês das turbulências políticas no Brasil. Porto Alegre, 0 hora. Nova Vax anuncia resultados positivos em 2 estudos preliminares de vacina. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Varejo luta contra desabastecimento. Em tempo. Transporte coletivo de Manaus receberá reforço. Diário do Amazonas. Operação da PM foi um desastre. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.